Olá, seguidores do Giro Serra, olá a todos que nos acompanham no Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber, olá também para você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, o Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos aqui começando mais uma edição do nosso Giro Entrevista e hoje nós estamos recebendo a Cláudia Moradia, líder comunitária aqui da cidade de Petrópolis, que vai conversar então conosco sobre a sua trajetória, enfim, a gente vai conversar bastante aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade, de estar aqui. E vamos bater esse papo aí. Vamos conversar. Ô, Cláudia, então, começa falando um pouco sobre o início da sua trajetória mesmo como líder comunitária, como que você começou. Eu, pelo menos, Gabriel, acredito que normalmente estas vocações elas vêm de berço e a gente só consegue ter ciência delas mesmo depois. Então, eu gostaria que você, de fato, fale um pouco conosco sobre isso, como que você começou a sua luta de modo geral. Então, é verdade, A gente, ao longo dos anos, a gente vai lembrando de tudo que passa na vida da gente, E não foi diferente comigo. Eu sempre fui aquela que sempre mobilizava a turma, fui representante de turma, fui representante também na faculdade no final do ano, no final da faculdade. Então, eu sempre estava ali mobilizando, sendo representante, sendo a voz. Então, isso já não é de hoje, Mas tudo mesmo se iniciou após a tragédia de 2011 do Vale do Cuiabá, porque eu também sou resiliente dessa tragédia, eu também fui atingida e afetada em 2011, eu morava ali na estrada de Teresópolis, próxima à fábrica Pão. Então, assim, minha casa também foi interditada e tudo mais, e dessa tragédia, é que a Cláudia Moradia nasceu aí a Cláudia Moradia, Porque passou-se uns 2 anos, o nosso aluguel social atrasou do governo do estado, e aí o meu marido até que viu uma chamada na TV de uma pessoa que estava chamando as famílias para estar ali, se mobilizando, porque o aluguel estava atrasado. Enfim, eu fui até essa pessoa, conversei com ela, e aí comecei a ajudar essa pessoa, a mobilizar algumas famílias. E como eu tinha muito contato com o pessoal lá de Itaipava, e tudo, porque muitos são meus amigos de escola, amigos da faculdade, então, assim, vizinhos. Então, eu comecei a ajudar nessa mobilização e logo depois a gente teve um problema e aí eu saí desse grupo e outras famílias também saíram e as famílias me chamaram para um almoço, alguns casais me chamaram para um almoço, assim, Cláudia, a gente não te chamou só para um almoço, a gente quer te falar que a gente criou um nome de um movimento social, que é o Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis. Eles criaram esse nome e a gente hoje só te trouxe aqui para te dizer que a partir de hoje você vai ser a nossa representante, você vai ser a nossa liderança e a gente vai te ajudar. E daí surge a Cláudia Renata até então, mas aí depois, ao longo dos anos, virou a Cláudia Moradia. E esse Cláudia caiu no popular, Caiu no popular o Cláudia Moradia, e esse Cláudia Moradia também não deixa de ser uma homenagem a uma outra mulher preta de comunidade do Complexo do Alemão, que é a Camila Moradia. Então, ficou a Cláudia Moradia aqui na região serrana, Sim. Até em homenagem a ela lá embaixo. Que bacana. E eu queria destrinchar um pouco melhor essa questão, porque realmente a cidade de Petrópolis ela acabou sendo pautada muito também em tragédias, A gente sabe que a nossa cidade ela é uma cidade muito turística, uma cidade muito bonita, mas também tem esse lado importante, triste na história da nossa cidade, que é o acumulado de várias tragédias que ocorreram no município ao longo dos anos. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Comentasse também sobre a sua vivência no Vale do Cuiabá também, ali nas proximidades na tragédia de 2011 e como você acredita de qual é o panorama atual da cidade, se a gente consegue de fato um dia se tornar de fato uma cidade segura para morar, na qual nós não teremos mais medo da chuva, Gabriel, você tocou num ponto muito importante, Alguns vão gostar do que eu vou falar, outros não, porque é sempre a mesma tecla que eu estou batendo há 11 anos à frente, não só do movimento da moradia de Petrópolis, mas também com a Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana, com outras lideranças de outras cidades da região serrana, como Laura de Teresópolis, Marilene de Areal, a Marcela de São José do Vale do Rio Preto. Nós 4 formamos a comissão, e todas as 4 são mulheres resilientes das tragédias de 2011.
Todas nós perdemos as nossas casas. Então, assim, a gente vem desse movimento todo. E quando eu comecei aqui a luta, vieram para mim famílias de 81 ainda. Né? Famílias de 81, 88, que ainda aguardavam cerca de 30 anos a sua moradia. A gente sabe do histórico que a cidade tem desde 1964, né, que são os relatos maiores, apesar, né, do relato que todo mundo sabe que Dom Pedro fez. Sim, esse né? todo mundo conhece, conhece do relato de Dom Pedro, mas a contagem mesmo começa a partir de 1964 e de lá para cá são várias tragédias, né? 81, 88, e aí vem 94, 96, 98, 2011, 13, 15, e 18, e 20, 21. Em dezembro de 2021, a gente teve um evento aqui, né? Foi em Pedro do Rio. Sim. Em janeiro de 2022, a gente também teve um episódio em Petrópolis, que foi no bairro do Retiro. E aí, até chegar a fevereiro de 2022, que vai fazer 3 anos. Então, assim, a gente vê várias ocorrências. Final do ano, né, deu até a notícia, Petrópolis é a cidade do país com maior número de eventos climáticos. Só ano passado foram 44. 44 eventos, e no dia 22 de março, enquanto o Independência estava, né, sofrendo com aquele episódio da família toda que morreu e só sobreviveu a menina, o bairro da Olaria, em Correias, que também é um conjunto habitacional para famílias de 81, que foi entregue as casas lá, e o bairro do Vila Epitácio sofria com alagamento. Então, ao mesmo tempo que as famílias estavam aqui sofrendo com deslizamento, as famílias lá dos distritos estavam sofrendo aqui com os deslizamentos e lá com os alagamentos. Então, assim, foram 2 eventos no mesmo dia. Fora, janeiro do ano passado, o descolamento da pedreira do Ingá, né? Que aí a gente tem aquele problema lá no bairro da Posse. Todo ano, esse ano também, nós já tivemos esse episódio de descolamento de pedreira. Então, assim, e eu vou ser muito sincera, se não tiver uma ação efetiva, rápida na cidade, a gente não vai conseguir reerguer a cidade para os próximos eventos. Porque, infelizmente, todo mundo está vendo as mudanças climáticas. A nossa cidade tem esses episódios todo ano. Isso, infelizmente, não vai acabar tão cedo, porque a gente está vendo a mudança no mundo todo. Não é só Petrópolis, é no Brasil e no mundo que a gente está vendo as mudanças climáticas. A gente está vendo a dificuldade que está de um diálogo até internacional para falar das mudanças climáticas. Isso tudo a gente está vendo, todo dia se fala, todo dia tem reuniões, todo dia a gente está vendo, né? Os presidentes dos outros países, a gente está vendo a dificuldade que há agora, então, num diálogo, né? Até com os Estados Unidos agora. Sim. Então, a gente está vendo isso tudo. E Petrópolis também, a gente vai ter essa dificuldade. E eu vou ser muito sincera, se não tiver essas ações rápidas, efetivas, o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, independente de lado partidário. Isso eu falo e eu quero ser muito enfática. Não importa o lado partidário, não importa o lado político. Tem que ser visto os problemas que a gente está enfrentando. Porque senão a gente não vai conseguir reerguer a cidade nem daqui a 30 anos. Porque você vê, de 2011 até agora, 14 anos. A gente ainda não viu nada expressivo. 2022, sábado agora, fazem 3 anos da tragédia. E a gente também ainda não viu nada. De fato. Né? A prevenção tem a prevenção. Todo mundo sabe como se prevenir. Né? O que fazer na hora que a sirene toca. Todo mundo sabe para onde ir, tem que ir para o ponto de apoio. Mas aí fica aquela dúvida, o ponto de apoio está seguro? Porque a gente sabe que alguns pontos de apoio da cidade estão em área de risco, porque o bairro também está em área de risco. Então, acho que agora a gente precisa de ação, um plano de ação. E Cláudia, você também focou muito a sua luta nessa questão envolvendo a questão habitacional. Sim. Né? E a gente sabe que o relevo de Petrópolis é um relevo acidentado.
a cidade foi feita, de fato, em meio às montanhas, né? E com o passar dos anos, a gente observou o crescimento de várias construções irregulares, de vários locais que muitas pessoas, até por não terem, de fato, locais melhores para construir, tiveram que construir seus imóveis em áreas de risco. E essa expansão acabou gerando, de fato, um déficit habitacional muito grande no município. Hoje a gente observa pelo menos 25% da cidade, de acordo com o IBGE, está mapeada dentro de uma área de risco. Então, é algo bastante preocupante, de fato. A gente observou principalmente desde a tragédia de 2022, muitos petropolitanos saindo da cidade, os que têm condições, obviamente, mudando de cidade, justamente por medo, por receio desses eventos climáticos. E você comentou muito bem essa questão envolvendo as mudanças climáticas, porque, de fato, o fenômeno das mudanças climáticas é algo que atinge todo mundo e os fenômenos naturais estão propícios a acontecerem a todo mundo, mas em Petrópolis a gente tem essa questão um pouco mais crítica envolvendo isso. Então gostaria que você falasse um pouco mais também sobre essa parte habitacional e a importância, porque ainda há terrenos em Petrópolis, muitos terrenos vazios inclusive, que são possíveis de construir conjuntos habitacionais para acolher famílias que morem em áreas de risco, né? Perfeita colocação, perfeita. E, infelizmente, a nossa cidade, a gente ainda tem um problema que é o imobiliário, né? A gente tem um problema muito grande nessa parte. Um terreno em Petrópolis é muito caro. A gente ainda paga laudêmio nisso, né? Então, assim, muitas construtoras, às vezes, não querem participar de licitações para fazer empreendimentos na cidade, porque tem que pagar uma taxa muito alta, né? Então, empresas de fora não querem vir para a cidade. A gente viu agora, nos últimos chamamentos, até para Minha Casa Minha Vida, essa dificuldade, né? Então, assim, é um processo muito complicado que a gente vive. Muito, muito complicado que a gente vive aqui na nossa cidade. Eu tenho, graças a Deus, né, com a luta, me deu essa possibilidade de ser convidada para estar palestrando em universidades fora daqui e através de empresas privadas, né, fora de Petrópolis também. E aí o que a gente conversa muito, e eu procuro saber até de outros movimentos sociais, como está nas outras cidades. E sempre tem falado muito, agora, ultimamente, não foi só do que aconteceu em Brumadinho, né? Que aí é um outro episódio, sim, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que foi muito próximo ao nosso aqui. Sim. Rio Grande do Sul a gente já vê que já está se reerguendo, né? Com muita ajuda até de ONGs e muitas empresas de fora do país ajudando o Rio Grande do Sul. E a gente viu que tanto o governo do Rio Grande do Sul, que é de um partido, vamos dizer assim, de direita, né, e o governo federal de esquerda, não importou muito isso. Eles se juntaram e estão tentando reconstruir o Rio Grande do Sul, que já avançou bastante. Isso em curto prazo, vamos dizer assim, né, de tempo. São Paulo já foram entregues todas as unidades para as famílias de São Sebastião. E foi uma tragédia que aconteceu depois da nossa, de 2022. Isso eu estou falando de 2022, tá? Não vou nem falar de 2011. Estou falando de 2022. E aí, isso tem me preocupado muito, porque a gente tem saído da bolha Petrópolis e a gente está tendo que levantar a bandeira de Petrópolis e dizer, olha, ainda tem a cidade da região serrana do estado do Rio, Petrópolis, que está com problema. E a gente ainda não tem uma casa sendo construída desde 2011 para cá. Você sabe que a gente foi muito falado, né, uns 15 dias atrás, sobre as 140 unidades, sim, que estão chegando para o Mosela, né, um terreno ali do Carrapatão, para quem conhece aqui, e é a quinta vez que eu recebo esse empreendimento como liderança comunitária. Foram 2 vezes pelo programa Minha Casa Minha Vida, através do governo federal, 2 vezes pelo governo do estado, em 2 programas do governo do estado, habitacional, e agora novamente pelo Minha Casa Minha Vida. Então, às vezes o pessoal, Cláudia, tu tá muito feliz, não sei o quê. Eu falei, não estou feliz assim, tanto assim. Claro, a gente comemora, a gente... Com certeza. Claro, né, porque é uma conquista, mas foi uma conquista de 11 anos. 11 anos depois, chega o Mosela ainda para as famílias de 2011, que deve ter mais ou menos umas 124 famílias,
ainda da tragédia de 2011, e vai ter pouquinho ali para as tragédias de 2013, entendeu? Quer dizer, não vai chegar nem no pessoal de 2022. E se a gente for de 11 anos, de 15 anos, porque 14 anos depois, 15 anos, se for de 15 em 15, essa luta por moradia não vai ser para a Cláudia. Não vai ser, gente. É o que eu sempre falo no meu grupo, sabe? Aí eu vou olhar ali para falar, principalmente para as famílias do grupo da moradia. Hoje eu tenho um grupo de WhatsApp com 1000 famílias. 1000 famílias, que eu falo todos os dias, toda semana, eu falo com eles, sabe? Então, hoje a Cláudia representa aqui 3.000 famílias no aluguel social. E fora o déficit habitacional que você bem falou. Hoje a gente está aí mais ou menos com umas 50, 60 mil famílias morando em área de risco. Fora as famílias que não conseguiram o aluguel social ao longo desses anos. Né? Porque falta uma documentação. Sim. É muito burocrático essa história do aluguel social, que é um outro debate. Né? Mas falando de unidade habitacional em Petrópolis, você falou bem, a gente tem terrenos sim, mas é mais nos distritos. E a gente... verdade. É secretário, Distrito. Principalmente, né? Posse, secretário, posse. Você vê que a gente tem os terrenos do polo industrial da posse, que até hoje não saiu polo industrial nenhum e não vai sair, porque que empresa que vai querer ir ali para posse, longe de tudo. A gente tem problema com mobilidade urbana, o ônibus, o tempo de percurso. Então, assim, que empresa que vai querer ir para ali? A estrada está ruim, a estrada Silveira da Mota está péssima, está em péssimo estado, que é uma obra que era para ter chegado aí ano retrasado, né, junto com as obras que vieram do governo do estado, e não fizeram a estrada Silveira da Mota. Então, você vê que está todo mundo indo para a cidade vizinha, Areal, Três Rios. Então, os polos industriais dessas cidades, que é a margem da BR-040, estão todas lá agora. Então, está ali aquele terreno ocioso. Faça um conjunto habitacional ali, porque aí vai ser obrigado a pensar na mobilidade urbana, no transporte. Então, assim, secretário, como você disse, também tem terrenos. E Teipava também tem para baixo. A gente está aí lutando ainda pelo terreno do Benfica. A gente vai lutar muito para ver se consegue, né? Até no dia da assinatura do documento do Mozella. Eu pude conversar um pouquinho com o pessoal da Caixa, né? E o pessoal do governo do estado. Cláudia, não desanima, continua em cima do Benfica. Né? O Cuiabá é um pouco mais complicado, porque são terrenos ruins. Né? Até para botar em platô e tudo, se gasta muito. Então, a empresa que participa de uma licitação do Minha Casa Minha Vida, infelizmente, não se pagam muito bem assim, né? Porque puxa só um pouquinho fazem um orçamento, vamos dizer assim, a nível nacional. E se esquecem que cada cidade é uma cidade, cada relevo é um relevo. A gente aqui tem vários problemas, o terreno não é plano, né? Eles fazem, eu acho que esses orçamentos assim a nível Brasília, que é tudo reto, né? E esquecem que a gente tem uma região serrana do estado do Rio que não é assim. Sim. Né? A gente vive entre as montanhas e aí tem que cortar o terreno, botar ali, acertar. Isso gasta muito dinheiro. Então as empresas não querem participar. Isso é uma outra luta que a gente trava. Não só eu, como todas as lideranças que lutam por moradia na região serrana. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, sabe? Essa luta por moradia, eu sempre falo com as famílias, que hoje é o maior problema que Petrópolis tem. Não é o turismo, porque turismo você pode ver que é só incentivar um pouco mais, que o turismo está aí, bomba, né? Vem gente de fora, você vê, faz um Natal Imperial, uma Bauerfest, né? O Deguste. Tá sempre lotado. Mas e as moradias? Quem mora aqui, como é que vive? Você falou bem, muita gente foi embora. Eu tenho relatos até hoje, famílias entram em contato comigo e falam assim, Cláudia, olha, posso morar na região dos Lagos? Porque a partir de 2022 o governo do estado autorizou as famílias de Petrópolis, porque aqui não tem lugar para morar, todo mundo, de aluguel. Não tem. Não tem casa de aluguel para todo mundo. Então, eles puderam sair de Petrópolis. Eles só não têm o complemento do aluguel social do município, né? Mas eles podem morar em qualquer cidade do estado do Rio. E aí muitos foram embora mesmo. Tem muita gente na Baixada, muita gente na região dos Lagos e muita gente aqui para os lados de Sapucaia, divisa com Minas. Sim.
Três Além Rios, Paraíba. mas aí do lado de cá, né? Que é Sim, Jamapará. exatamente. Porque aí Além Paraíba já é Minas. Exato. Aí do lado de cá. Aí já muita gente foi embora. Mas muita gente, e aí fica no aluguel do Estado, mas muita gente foi embora mesmo, abrindo mão do aluguel social para Juiz de Fora. Eu tenho gente em São Paulo, tem gente no Rio Grande do Sul, que foi até a família que sofreu com a tragédia lá, mas também não querem voltar, tá? Porque lá já deram uma solução para o problema deles. Eu converso muito com uma moça que está em São Paulo, e ela me ligou esse dia e falou assim, Cláudia, se eu entrar num programa habitacional aqui, eu perco o daí, né? Eu falei assim, perde. Você não vai ter direito mais à sua unidade aqui. Porque mesmo eles abrindo mão do aluguel, eles têm direito a receber uma unidade habitacional aqui. Isso é importante a gente estar falando aqui. Sim. Né? O programa é bom que vai esclarecendo algumas coisas. A família que abriu mão do aluguel social para ir para outro estado, ela continua no cadastro e ela tem direito a uma unidade habitacional, porque ela perdeu a casa dela aqui. Mas se ela entra num outro programa no outro estado, aí ela perde. E aí essa moça disse, não, Cláudia, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão por quê? Porque na cidade que eu estou, eu não sei se é Laranjeiras, um negócio, uma coisa assim. Lá em São Paulo, disse que estava abrindo muitos cadastros para famílias. E aí alguém do CRAS lá pegou e falou assim, você é vítima de tragédia, se inscreve. Ah, mas eu sou de Petrópolis, não tem problema, se inscreve, porque você é perfil. E ela falou assim, Cláudia, eu já entrei, então eu posso entrar? Posso. E ela entrou. E eu falei assim, quando sair sua unidade, você me avisa, porque eu quero estar compartilhando esse momento. Então é isso, entendeu? Mas muita gente foi embora de Petrópolis, muita. E ainda estão indo, tá? E você falou essa questão de locais que conseguiram se regenerar após eventos climáticos de grande proporção. A gente lembra, provavelmente você acompanhou isso também, que quando teve a tragédia de 2011 aqui na cidade de Petrópolis, a gente obteve alguns técnicos que vieram do Japão para cá e que fizeram alguns alertas, justamente dizendo que Petrópolis precisava ter um carinho ali um pouco mais especial, justamente para evitar que novos eventos climáticos chegassem na proporção que os de 2011 chegaram. E você vê o exemplo do Japão, um grande exemplo, que em 2011 mesmo eles passaram por um tsunami, né, que é um evento climático que não existe aqui no Brasil, e eles conseguiram se reerguer rapidamente, conseguiram rapidamente soluções para aquele problema. Hoje em dia, por exemplo, quando há um alerta de tsunami no Japão, automaticamente a população ela já vai para alguns abrigos que são abrigos no subsolo, justamente para evitar acontecer qualquer tipo de problema. E parece que esse conselho que os japoneses deram aqui para os petropolitanos não foi levado ao pé da letra. Essa é a impressão, pelo menos, que a gente tem, tanto que posteriormente nós tivemos em 2013, nós tivemos em 2021, nós tivemos em 2022, que é o que nós nos recordamos mais, né? E nós tivemos em 2024 também, em março. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, justamente do fato de Petrópolis também poder ter se reerguido. A gente sabe que a cidade de Petrópolis é uma cidade com potencial econômico muito grande, potencial turístico muito grande, é uma cidade que tem potencial de grandes arrecadações de recursos financeiros, justamente para estar investindo também nessa área. E você esqueceu de falar em um potencial grandioso que a gente tem, que eu só fui tomar também conhecimento disso tudo que a gente tem, porque o ponto de apoio nosso foi dentro da FAETEC, da FAETERJ. Puxa, só né? mais um. Isso, foi dentro da FAETERJ. E a gente tem uma grandiosidade tecnológica dentro da cidade. É verdade. A gente tem o maior computador da América Latina, aqui, na nossa cidade. E a gente não utiliza a nossa informática, toda essa parte, né? E quando eu fiquei lá, eu fiquei impressionada como é que a gente tem tecnologia para isso aqui, dentro da cidade. E a gente pouco dá importância disso tudo, sabe? E a tecnologia está aí. É através da tecnologia que a gente vai conseguir erguer na nossa cidade, sabe? E realmente a gente não está dando a importância para isso. A gente consegue, sim, através da tecnologia. Porque lá no Japão foi através da tecnologia. E a gente tem, sim, base para isso. A gente tem estudos para isso. Aqui tem essa tecnologia. Então, eu acho que avançou alguma coisa, eu acho muito pouco.
Mas que nem você falou, teve vários conselhos, né? Teve uma cartilha, teve documento, né? A gente tem um documento relatando isso. E eu sempre falo nas minhas palestras que eu vou, principalmente nas universidades, porque geralmente me colocam junto com a mesa, junto com a Defesa Civil. Uhum. E claro que eu tenho um carinho enorme pela Defesa Civil, não só do município, mas, né, do Estado e do governo federal. Hoje, graças a Deus, a gente tem o seu Valnei, que é o secretário da Defesa Civil Nacional, que já foi do PAC Encosta lá em 2018, e a gente, desde lá de trás, a gente tem uma mediação com ele, né, através das secretarias do governo federal, porque é aquilo, entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente. A Cláudia está aí, a Cláudia continua na luta. Então, a Cláudia continua falando com as mesmas pessoas, só que em secretarias diferentes. Avançamos alguma coisa? Sim, mas pouco. É o que eu falei aqui. Eu acho que ficou muito batendo na tecla da prevenção, que ainda falta um pouco mais, né? Eu acredito muito nos NUDECs também, apesar de hoje não fazer parte de NUDEC nenhum, não estar muito inserido assim com a Defesa Civil, mas é por um posicionamento que eu tomei, porque como liderança que estou e como o movimento cresceu muito, o movimento da moradia, a comissão, né? Hoje, graças a Deus, se chegar em Brasília e falar no nome da Cláudia, de Petrópolis, da região serrana, muitos lá vão saber quem é a Cláudia. Então, assim, eu me mantive nesse posicionamento, porque aí eu também vou ter o olhar e vou poder criticar. Porque, às vezes, a gente dentro, né, de algum núcleo, alguma coisa, por amizade, né, para não querer ferir, para não querer machucar, então eu preferi ficar fora. Sabe? É isso que eu falo. Não que a Cláudia critique, vai ficar batendo. Não é isso. Eu só quero que entendam que dá para fazer mais. Não adianta ter uma defesa civil que nem nós tivemos aí nas outras gestões, ganhando medalha disso, medalha daquilo, mas foi tudo portfólio, muito portfólio foi apresentado. Vários projetos, vários programas, né? Vários planos que foram apresentados, mas o plano municipal mesmo não foi apresentado. Foi apresentado no final do ano passado, início desse ano, eu acho, o plano nacional, um plano municipal, né? E que não está pronto. Então, assim, a gente vê quantos anos para apresentar um plano municipal, gente. E as tragédias estão acontecendo, ou seja, tem uma falha, infelizmente, né? Espero agora, com o novo secretário de Defesa Civil, né, o Guilherme consiga avançar nisso também, né? Eu vi que ele já esteve na Defesa Civil Nacional, já esteve com o seu Valnei. Então, eu acho que é através da tecnologia. Você falou bem das idas ao Japão. Muitos foram ao Japão, né, representando Petrópolis. Sim. Mas essas pessoas estão aí hoje? Não estão. A maioria não está trabalhando na Defesa Civil de Petrópolis. Não está. Eles foram representando a cidade, mas foram embora. Então, eu acho que já passou da hora da Defesa Civil Municipal ter concurso, entendeu? Ter profissionais concursados, porque aí pode até mudar o secretário, pode até mudar o prefeito. Mas o pessoal que estiver ali dentro vai ter que dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Porque senão vai ser sempre isso. Petrópolis sempre vai estar passando por esse processo. Entendeu? Muda o governo, muda todo mundo, e aí volta lá atrás de coisas que, às vezes, né, porque o prefeito 500 vezes não quer. A gente teve um desmonte na Defesa Civil muito grande num período aqui em Petrópolis. E isso enfraqueceu muito. Entendeu? Isso prejudicou muitas comunidades. Então, eu acho que está na hora de ter um olhar, sim, muito sério em relação aos desastres, aos riscos, e agora é hora da ação. Então, é por aí, é pela tecnologia. E você falou bem essa questão do investimento em tecnologia, e a gente consegue observar de fato que há uma demanda referente à tecnologia. Querendo ou não, às vezes a pessoa que está nos acompanhando, tem muitas pessoas fora de Petrópolis que nos acompanham. E, normalmente, as pessoas às vezes não têm muita noção, e a gente costuma receber aqui muita mensagem, por exemplo, de turistas. Poxa, posso ir a Petrópolis hoje? Como é que está a previsão do tempo? Ou seja, os turistas eles já se perguntam se eles podem vir ou não. A maioria já escolhe vir a Petrópolis a partir do mês de abril,
que é quando aquele período de chuvas acabou. E o turista, querendo ou não, é a principal fonte de renda do município, né? Mas muitos já ficam receosos de visitar a cidade. Já olham a previsão do tempo. Às vezes, por exemplo, no dia em que nós estamos gravando esse episódio, não é previsão de chuva, mas aí às vezes a pessoa olha, poxa, mas está muito calor, não tem previsão de chuva, mas vai que haja um superaquecimento, no final da tarde ocorre aquelas pancadas de chuva. Então, assim, isso, querendo ou não, essa questão das chuvas foi desgastando, de certa forma, a imagem da cidade. Foi fazendo com que Petrópolis acabasse se tornando um destino de muito requisitado a menos requisitado. Eu costumo dizer aqui, já falei aqui inúmeras vezes, e falei também quando entrevistei os candidatos à Prefeitura de Petrópolis em 2024, falei com todos. Petrópolis tem potencial turístico tal qual Gramado, tal qual Campos do Jordão, um potencial de ser uma cidade dessa magnitude. Infelizmente, essa questão das chuvas acaba impactando não só a questão da moradia, que está muito interligado, não só essa questão envolvendo os desastres climáticos, mas diversas outras áreas do município, incluindo o setor econômico, que é o mais importante. Sim. Exatamente. Hoje a gente vê, eu converso muito com um amigo que mora em Búzios, ele era de Petrópolis, foi morar em Búzios, e a gente conversa muito sobre isso, porque é muito triste você estar em Petrópolis e reconhecer que você vive numa cidade com medo da chuva. Você, dezembro, janeiro e fevereiro, eu acho que é sentimento de todo petropolitano. Sim. Se eu tiver que ir na avenida, na nossa avenida, né? Se a gente tiver que ir na avenida, vou de manhã, porque se esquentar muito, de tarde vai cair aquele pé d'água, pode alagar, a avenida vai encher, não vai ter ônibus. Enfim, é automático, é aquele gatilho. Pá! E aí, isso afeta. Isso afeta todo mundo. Isso afeta quem está ali na avenida, nas lojas. Isso afeta geral, sabe? E uma coisa que a gente ainda não tocou aqui, que é muito importante a gente tocar, é o problema da saúde mental. Sim. Em 2011, e aí eu vou incluir até a mim mesmo, nós não tivemos acompanhamento nenhum psicológico. Né? Aconteceu aquilo tudo, foi tudo muito rápido. Que nem eu disse, 2011 não chegou nem perto de 2022 em relação à atenção dada. Sim. Né? Porque foi completamente diferente. Que nem eu falo muito com as famílias de 2022. Apesar de tudo que passou na vida deles, eles tiveram um suporte 5 vezes maior do que o nosso, entendeu? 6 vezes maior. Não chegou nem perto do que a gente passou lá no Vale do Cuiabá, ali na região ali. Então, assim, a parte psicológica isso afeta muito. E os turistas sabem disso. Entendeu? Então, é aquela preocupação de vir e saber se Petrópolis vai estar segura mesmo. E isso vai afetando a todo ano. Todo ano isso vem afetando a nossa cidade. Que é como você disse, a cidade vive de turismo. A gente está vendo hoje uma cidade exclusivamente turística. Só que os turistas também estão com medo de vir a Petrópolis. Né? A gente vê, às vezes a gente coloca num canal assim e tem anúncios assim, né? Vá a Petrópolis, Sim. Visite Petrópolis e tudo mais. Só que não é bem assim. Sim. Todo mundo tem medo de vir à cidade, infelizmente, por causa disso. E as famílias de 2022 também ainda estão com essa parte psicológica também muito afetada. E eu acho que também tem que ter esse cuidado. Também porque os turistas mesmo também já percebem isso. A gente vê isso. Quando o turista se preocupa se a cidade vai ter um problema desse... E olha que agora a gente já deu uma melhorada aí nos avisos de chuva, sim, né? Sim. Você vê que agora tem aquele alerta que apita o celular, né? Que deu aquele aviso. Que tem horas que eu acho que é um pouco alarmante demais, sabe? Eu não sei, eu acho que tem que dar uma melhorada nisso aí. Porque às vezes fazem esses testes, a gente sabe que é um teste. Sim. Mas eu acho que tem que ter um aviso, assim, com maior antecedência, sabe? Porque assim, não, olha, vai ser hoje. Mas às vezes a pessoa não se ligou no jornal, não viu de manhã, nem nada. E aí aquilo começa a tocar. Gente, aquilo é um gatilho.
aquilo é um gatilho. Teve gente desesperada ligando para a gente, mandando mensagem, não só para mim, mas como dos administradores do grupo, perguntando o que fazia, porque o celular estava apitando. Então, eu acho que ainda... É a questão da saúde mental, né? Da que a gente saúde comentou ainda há mental. pouco. Então, a gente tem vários gatilhos aí, a gente está com alguns problemas, dá para resolver, mas eu acho que a gente não tem mais tanto tempo assim de conversa. Eu acho que tudo que a gente podia conversar sobre isso, né? A gente já conversou muito sobre prevenção e tal, e que nem eu falei, agora é a hora da ação. Agora quem está na cadeirinha do poder, né? Quem está com o poder da caneta, infelizmente vai ter um trabalho muito maior agora. Sim. Mas cada ano que passa vai ficar maior mesmo. Entendeu? Então é por aí. Infelizmente até os turistas já estão percebendo isso, porque eles não querem mais vir no inverno, né? Você vê que quando é época de Balfesta, tem turista aí a rodo. Por quê? Porque é uma época que não chove. Apesar que hoje em dia a gente não tem mais muito disso, né? Sim, né? verdade. A gente viu aí, ano passado, choveu até no inverno. Uhum. Né? E é o que vai, as mudanças climáticas. Acho que a diferença, assim, é que no verão a gente tem aquela pancada de chuva um pouco mais forte, com trovões, normalmente no final da tarde, e normalmente essas pancadas de chuva, elas vêm com um pouco mais de intensidade. E eu acho que no inverno o problema é quando é aquela chuva contínua. Por mais que seja aquela chuva fininha, chata, vai encharcando o solo. Então, uma semana dessa chuva, que não é uma chuva assim de grande proporção, em determinados momentos pode ser até muito mais perigoso do que um temporal de verão que vai durar 30, 40 minutos. Sim. E é que nem eu falo, a gente tem que dar graças a Deus que esse ano, você vê desde que começou o ano, está sendo essas pancadas de chuvas rápidas. Sim. Né? Esquenta muito, cai aquele pancadão, mas depois abre o sol de novo. Sim. Então, as famosas chuvas de verão. Chuvas de verão. Então, pra gente que é petropolitana, a gente fica feliz da vida. Sim. A gente fica feliz da vida, porque esquentou, bateu aquela chuva, acabou. Você vê que 20 minutos depois abre aquele solão, o céu tá azul, acabou. Isso pra gente traz um alívio. Né? É triste, mas traz uma sensação de alívio. Né? A gente fica assim, graças a Deus, não tá chovendo sem parar. Porque senão você sabe, se chover aí uma semana direto, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, é automático. Assim, gente, ó, algum lugar vai deslizar alguma coisa, pode até não morrer ninguém, mas que vai cair alguma coisinha, vai cair um barrancozinho, vai uma queda de árvore. Uma queda de árvore. É automático, gente. É automático. A gente hoje vive numa cidade que não é tão resiliente assim. Né? Muitos falam assim, se Petrópolis é uma cidade resiliente. Não é, não. Se ela fosse resiliente, ela já estava bem mais avançada. A gente não estava com tantos problemas que a gente está hoje aí, de gatilhos psicológicos. Sim. Problema na moradia, né? Problemas em ações, em obras, que a gente está vendo aí, que agora estão com problemas as obras. Né? Quer dizer, é uma obra que não está segura. A gente vê que quando chove, desce aquele lameiro da obra. E aí as famílias ficam desesperadas ali atrás do Morro da Oficina, por causa daquela obra agora. Então, assim, a gente não está resiliente, não. Não tem nada de resiliente, gente. Então, assim, a gente tem que parar também agora de ficar maquiando, inventando termos para a cidade. Porque não pode falar que a Petrópolis está, gente, mas é melhor falar a verdade do que deixar turista vir para cá e morrer numa tragédia. Sim. Igual aconteceu no Vale do Cuiabá em 2011. O que morreu de gente de fora em 2011, morreu muito turista, que estava, né, no Tambor Los Incas, né, que é onde é que tinha uns chalés lá que foi por água fora. Né? Algumas pousadas lá estavam lotadas. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu sei que é muito duro, sabe? Eu sei que, às vezes, as pessoas assim, poxa, é um bate-papo, né? De entrevista, mas é a Cláudia Moradia sendo a Cláudia Moradia, porque a Cláudia lida com isso todos os dias. A Cláudia lida com quem está vivo dessas tragédias, mas também com as famílias de quem morreu e até, que nem eu falo, até com os próprios mortos. Porque muitos mortos em 2011 não foram encontrados até hoje. Famílias inteiras do Vale do Cuiabá sumiram e não teve ninguém para reclamar. E sumiram.
2022 teve muita busca. Inclusive, né? se eu não me engano, em 2022, posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, em 2022, durante as buscas da tragédia de 2022, encontraram restos mortais de alguém que havia morrido na tragédia de 2011. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza, eu lembro disso ter acontecido. E de fato, a gente vê, principalmente as pessoas de mais idade, a gente olha o semblante delas aqui em Petrópolis, semblante de cansaço, assim. Sim. É muito relacionado a isso. Eu lembro que principalmente antes da tragédia de 2022, por exemplo, minha avó, dá até um beijo aqui pra ela virava pra mim e falava assim: não, meu filho, mas vai chover, não sai de casa, não. Eu respondia: não, vó, mas eu vou sair, vai chover, mas eu não sou de açúcar, tudo mais. Então, tipo assim, e saía de casa e fazia o que tinha que fazer. Hoje em dia, eu que sou jovem, entendo a preocupação dela, porque ela, já com quase 70 anos, ela já viveu muito aqui em Petrópolis e vivenciou várias chuvas que eu até então não tinha vivenciado ainda. Vivenciei depois de 2022. Aí, após a tragédia de 2022, eu comecei a ter um pouco mais de cautela também e entender um pouco mais da preocupação dela nesse sentido. E aí a gente observa principalmente as pessoas de mais idade com um semblante um pouco mais cansado de fato, né? Porque são pessoas que viram a cidade em determinado momento ter um crescimento, Sim. de ter um crescimento até econômico, da chegada de várias empresas, mas também muitas observaram esta expansão urbana. Muitas pessoas observaram, na época que em Petrópolis tinha uma geração de empregos, principalmente ali no início dos anos 2000, que teve um boom de empregos, de muitas pessoas, principalmente do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, vindo morar em Petrópolis, mas, querendo ou não, isso acabou ocasionando a construção irregular de vários imóveis, né? Então, essas pessoas acompanharam todo esse processo e a gente observa até na rua o semblante delas um pouco mais cansado, principalmente num horário ali próximo do período que pode vir uma chuva, sobretudo no verão. Eu falo sempre que principalmente para mim dói muito, às vezes vir ao centro da cidade, porque eu moro no distrito de Itaipava, né? Uhum. A minha unidade habitacional saiu lá no Córrego Grande, na Posse, né? Mas hoje, por motivo de saúde e tudo, eu estou morando em Nogueira. Tá. Mais próximo. Aí meu filho está lá, né? Na minha casa, e eu vim mais para perto, porque jovem aguenta o tranco do ônibus de 3 horas de viagem, né? Tem mais gás. E aí eu também tive um problema de saúde, e aí para ficar mais perto do meu trabalho, que é em Correias, eu vim mais para perto. E mesmo assim, você leva horas dentro do ônibus, né? E eu falei que eu fico muito triste quando às vezes eu venho no centro da cidade e chega esse horário, né, às vezes de 3, 4 horas da tarde, né, o pessoal já fica com aquele semblante assim: meu Deus, eu tenho que correr, tenho que fazer tudo rápido para poder ir embora para casa, né, porque senão eu posso ficar presa no ônibus, não sei o quê. E é o que você falou, os mais idosos, você vê mesmo que eles estão cansados. E isso é muito ruim para a gente, entendeu? Porque a gente vê uma geração de petropolitanos que estão cansados de morar em Petrópolis. E se você conversar com eles falam assim: poxa, se eu pudesse, eu ia embora da cidade. Hoje eu converso com muita gente, a maioria fala: Cláudia, se eu tivesse condições, eu ia embora da cidade. E os mais novos falam assim: se eu tivesse condições, eu ia embora do Brasil. É verdade. A gente hoje vê uma população petropolitana indo muito para a Europa, para Portugal, né, para a Espanha. Vários petropolitanos foram embora mesmo, para Portugal, para a Espanha, para a Holanda. Então, a gente já vê os jovens da nossa cidade indo embora. Entendeu? Vão para o sul, vão para São Paulo, vão para outros estados, entendeu? Ou então até mesmo para o estado do Rio, mas região dos lagos, estão indo embora, porque estão cansados de morar em Petrópolis. Aí eu comecei a falar aqui de um amigo meu que fala assim, como ele é daqui de Petrópolis, toca muito o celular dele quando tem um alerta, né? Ele: Cláudia, eu estou aqui às vezes, céu azul, sol, um calor, e de repente meu celular começa a tocar. Alerta da Defesa Civil, pancadas de chuva em Petrópolis, não sei o quê, não sei o quê. Cláudia, eu já fico aqui, eu falei: gente, o povo não tem paz em Petrópolis mais. Porque, automaticamente, época do verão, quase todo dia chega um alerta, né? Sim.
de alguma coisa no nosso celular. Eu tenho o celular, toca todo dia, se deixar, chega um alerta. Né? E ele falou assim, Cláudio, meu celular ainda toca com alerta daí. E aí eu fico, meu Deus, já pensou, quem mora lá não tem mais sossego. E é esse semblante que você falou, o pessoal está cansado. E isso é muito ruim, sabe? É uma sensação de... Para a gente que é militante, que vive, né, nesse negócio de correr atrás por moradia digna e segura. Fiquei muito tempo na parte do aluguel social também, né, ajudando as famílias. Isso é muito triste. Isso é uma frustração muito grande. E eu também tenho que trabalhar isso na minha mente, entendeu? Porque eu também sou uma resiliente, eu também fui vítima. Eu também, aquele caso, eu também ajudei um monte de gente, mas quem me ajuda? Né? É verdade, aquele caso, isso. a gente cuida de todo mundo, mas quem cuida da gente? É se apegar muito a Deus, a fé. É que nem eu sempre falo com as famílias, olha, independente da sua religião, independente da sua fé, creia, né? Tem que buscar ajuda na religião também. O petropolitano aqui tem que ser forte. É verdade, Hoje tem em que ter dia o não santo forte, tem né? que ter o negócio aí com Deus firme, porque senão você não tem emocional, não tem estrutura. Entendeu? E isso é muito ruim hoje lidar com a maior parte da população petropolitana que mora em área de risco. Até as pessoas da classe média alta moram em área de risco. A gente viu isso na tragédia de 2022. Não foi só pobre que perdeu casa. Rico também perdeu. Então não tem mais essa, que é só pobre que perde casa, não. Aqui em Petrópolis, rico também perde casa. E rico também pediu ajuda. Entendeu? Então, assim, infelizmente a gente está numa cidade muito delicada, sabe? E a gente precisa muito que o poder público, os gestores, os vereadores, né, tenham a consciência disso e levem mais a sério os problemas da nossa cidade, principalmente em questão ambiental. A gente teve uma conferência do meio ambiente que foi show de bola. Você tinha muita gente que ficou o dia inteiro na conferência de meio ambiente. Por quê? Porque já entende que o tema é importante para a cidade. Entendeu? É muito importante hoje o tema do meio ambiente. A gente tem que levar para as escolas a educação ambiental. E isso não é só para criança, não. É até o EJA, Educação de Jovens e Adultos. A gente vai ter que ir para a rua, sim, igual fizeram agora esses dias, né? Colocar o pessoal, meus colegas agentes de endemias, né? Um abraço, que é o povo da minha categoria. Eu também agente de endemias há 10 anos, né? Na rua. Há 8 anos em campo. E tem 2 que eu estou, né, trabalhando na farmácia de ação judicial em Correias. Então, beijo para as meninas também do meu trabalho. Mas colocaram os colegas, né? Os agentes de endemias, essa semana em ação, junto com a Defesa Civil, para fazer o trabalho do controle da dengue, né? Para estar falando com as famílias, né, com as pessoas, conscientizando, né? E é isso que a gente vai ter que fazer agora, conscientizar a população petropolitana que, olha, não jogue lixo nas encostas, dentro do rio. Coisas simples, né? Coisas simples, né? Olha, escutou algum barulho, mesmo você estando morando, eu falo muito isso com as famílias, está morando em casa de aluguel social, a casa está ruim, está dando trinco e tudo, chama a Defesa Civil. Fazer uma avaliação. Faz uma avaliação mesmo que a casa seja de aluguel. Agora a gente tem que estar ligado nisso tudo, e é muita coisa para passar para as famílias. E agora tem que ter o poder, um choque, sabe? Tem que ter um choque de ordem, vamos dizer assim, na cidade, conscientizando todo mundo que Petrópolis precisa de um olhar diferenciado. Não só Petrópolis, a região serrana toda como um todo, mas como aqui a gente está falando de Petrópolis, a gente precisa desse olhar. A gente poder voltar a crescer, voltar a ter segurança, voltar as empresas terem a certeza que Petrópolis é seguro, que ele não vai construir a fábrica e vai perder tudo numa chuva. Porque as fábricas também não querem mais vir para Petrópolis. Vai vir para cá para perder? Na enchente, na tragédia? É igual os lojistas. Você vê a Rua Tereza hoje vazia. Né? Centro da cidade. Quais são as lojas que tem no centro da cidade? Ótica, sapataria, farmácia. Capinha de celular, xing-ling. Né? É o que a gente tem. Né? A gente não tem várias lojas de eletrodomésticos, a gente não tem. Você vai a Teresópolis, você não acredita que Teresópolis tem um comércio enorme, muito maior do que o nosso.
A população lá é menor do que a nossa e o comércio lá é muito maior do que o nosso. E o território também lá é menor. O território lá é menor. Mas eles estão muito mais avançados do que a gente. Você vai a Teresópolis, hoje você tem um comércio, 3 Rios. A gente perdeu para 3 Rios, gente. A gente está perdendo para Areal. Areal é menor do que a Posse. E a gente está perdendo para Areal. É uma coisa assim doida, né? É para a gente ficar muito reflexivo, sabe? E é muito ruim eu estar falando palavras duras assim, de uma cidade que eu defendo tanto e represento uma boa parte, a maior parte da população que mora em área de risco, né? Porque, que nem eu falo para eles, a Cláudia hoje é a voz de vocês. No dia que eu assinei lá o documento, né, de como testemunha com a Caixa das 140 unidades, eu fiz uma postagem e coloquei lá, olha, a assinatura é da Cláudia, mas a assinatura foi da Cláudia, mas a representatividade são de mais de 100 mil famílias que estavam assinando aquele documento. As unidades vão para as famílias do Vale do Cuiabá, da tragédia de 2011. Mas ali é uma luta como um todo de várias vítimas de várias tragédias de vários anos. Então, é uma representatividade, que nem eu falo para eles. Vocês têm que ter a consciência que a Cláudia não vai viver para sempre. A Cláudia está cansada. A Cláudia já é uma jovem senhora de quase 50 anos, né? Que também está cansada, que também tem que cuidar dos netos, né? Dos netos, ajudar os filhos, tem um marido, né? Porque não é fácil ser marido da Cláudia Moradia, né? Não é fácil ser filho da Cláudia Moradia, não é fácil ser neto. Né? Por mais que eles não entendam ainda, mas eles sabem que a avó deles lutam por um monte de famílias. Então, assim, não é fácil. A gente também cansa, né? A gente também tem que pendurar as chuteiras daqui a pouco. Vai ficar um legado? Vai, a luta pelo Vicenço Rivete. Por mais que nem eu falo com eles, hoje é muito triste, né? A gente está aqui com uma companheira aqui, que é a minha vice do movimento, né? A Mariana está aqui nos acompanhando aqui também. E ela é uma representante do Vale do Cuiabá e ela é a vice do movimento. E a gente lutou muito pelo Vicenço Rivete. Não deu certo? Não deu certo. Muitas famílias no mesmo local, mais de 5 mil pessoas dentro do mesmo espaço. É um bairro dentro de um outro bairro que já era grande demais, com vários conjuntos habitacionais em volta, né? E não deu certo. A gente viu que esse tipo de Minha Casa Minha Vida em Petrópolis não dá certo. E a gente tem vários problemas lá. Então, isso é frustrante para mim, que lutou muito, que chorou muito, que lutou muito por aquilo ali. Tem a Posse, que, graças a Deus, a gente consegue solucionar a maior parte dos problemas, mas que é muito longe, que faltam vários equipamentos, que ainda tem um monte de problema de vícios construtivos, que a gente vai toda vez dialogando. Então, assim, mas pelo menos está ali, está seguro, sabe? Quando chove, está seguro. Por mais que tenha os vícios construtivos dos prédios, mas está seguro. Ninguém vai morrer por causa de uma barreira, nem por causa do rio que vai alagar. Entendeu? Pelo menos, por enquanto, está seguro. O básico ali está seguro. Está seguro. Feito. Lá no Córrego Grande a gente está seguro. Entendeu? E aí agora vem esses empreendimentos, 140 unidades, só que a Cláudia também não sabe quanto tempo mais de força que ela vai ter. Porque esse é um desgaste muito grande. Porque a gente fica muitos anos dialogando com os políticos, né? E aí a gente vai ficando cansada mesmo. Cláudia, esse seu relato é muito importante, falando sobre essa questão, porque de fato, e a gente espera de fato também que outras pessoas se juntem à causa justamente para que a gente tenha de fato cada vez mais construir uma cidade melhor, principalmente nesse sentido. A gente está encerrando aqui o tempo do nosso programa. Se pudesse, a gente ficava aqui mais horas e horas. Eu queria que você desse um recadinho final para todos que estão nos acompanhando, um breve recado final, por favor. Eu quero agradecer novamente o espaço, né? Porque é sempre bom abrirem as portas para nós, lideranças comunitárias, né? Esse liderança comunitária foi dado através das outras lideranças comunitárias, porque eu sou liderança de um movimento social, mas pelo fato de lutar pelos distritos, pela posse, me intitular. Então, eu quero deixar um abraço para todas as famílias que eu represento, né?
mais de 1.000 famílias ali no grupo de WhatsApp das tragédias de 2011 a 2022, a 2024, porque ali também tem gente da posse do ano passado. Então, assim, quero deixar um abraço para as famílias, dizer que nunca foi fácil, né? Que sempre foi Deus na frente da nossa luta, porque de mim eu não tenho nada, então é Ele que me dá força todos os dias e estratégia para estar dialogando com tantos políticos assim, né? E graças a Deus todas as portas sempre estiveram abertas para mim. Então quero agradecer muito também as meninas da Comissão da Região Serrana, muito a Mariana, que está aqui, vocês não estão vendo, mas a Mariana está aqui. Quero muito agradecer a ela e agradecer a todos que apoiam, desde vocês, jornalistas, repórteres, apresentadores, porque eu falo que vocês também têm uma contribuição na minha luta, na minha história. Porque muitos de vocês abrem o canal, abrem as portas do programa para a gente falar um pouquinho mais, né, de um tema tão importante para a cidade. Então, assim, só agradecer e obrigado e até a próxima. Isso aí, Cláudia, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer também a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.